Para completar, Casemiro de saída do Manchester United. Falo também sobre o Atlético e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Galo e o bicho prometido em caso de título da Sul-Americana. Você sabe, o Atlético enfrenta o Lanús nesse sábado em Assunção, no Paraguai, na disputa do título da Sul-Americana. E o clube decidiu repassar 50% do prêmio a que tem direito em caso de conquista de título, grana que vem da Conmebol, para jogadores e comissão técnica. Então, se o Atlético for campeão, jogadores e Sampaoli vão dividir 17 milhões e meio de reais. Só para você entender, o prêmio prometido pela Conmebol ao campeão é de 6 milhões e meio de dólares. A gente está falando de 35 milhões de reais. O Atlético campeão fica com metade dessa grana e repassa o restante para elenco e comissão técnica. Como é que se dá a divisão desses 17 milhões e meio de reais? Os caras levam em consideração a proporcionalidade de jogos. Aqueles que estiveram mais em campo ficam com um bicho um pouco maior. Dá para dizer que jogadores titulares, durante a maior parte da competição, vão ter algo na casa dos 800 mil em caso de título. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação que vem de BH dá conta de que Jorge Sampaoli indicou 3 atletas do Flamengo para o Galo de olho em 2026. 2 deles são conhecidos, já até tratamos por aqui, Bruno Henrique, atacante, e Alan, volante. Os dois, o Bruno Henrique é torcedor declarado do Atlético Mineiro, embora nunca tenha jogado no Galo. O Alan viveu um dos melhores momentos da sua carreira justamente no Atlético, antes da transferência para o Flamengo, onde nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Também, de acordo com a imprensa mineira, o terceiro nome que estaria na mira de Sampaoli para 2026, Everton Cebolinha, atacante que vive os últimos meses do seu contrato no Flamengo, e a tendência é que seja negociado em janeiro de 2026, a maior possibilidade de transferência para o Grêmio, clube com o qual ele tem excelente relação. Importante contar que o Atlético vai em busca de reforços para a próxima temporada, mas depende da capacidade de investimento do clube. Sampaoli foi contratado quando o Atlético vivia seu último dia da janela de transferências, ou seja, o treinador argentino não pôde contar com nenhum reforço. Para a próxima temporada, é bem natural que ele indique que queira uma reformulação bem grande no time. Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Para falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo já tem um novo CEO. Você sabe, no fim dessa temporada, o Bruno Musi deixará o cargo. E o Atlético estava no mercado em busca de um substituto. Trata-se de Pedro Daniel, que atuava como executivo da Ernst Young. Ele já participou do processo de reestruturação financeira do Flamengo lá atrás, em 2013, ao lado de Eduardo Bandeira de Melo e companhia. Também esteve mais recentemente trabalhando na elaboração do Profut e da lei da SAF, ou seja, alguém com experiência no futebol. Boa sorte para ele. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Você sabia que o técnico do Galo tem apenas 7 taças no seu currículo? E que sua última conquista se deu há 5 anos. Vou ser mais preciso, há 5 anos, 2 meses e 21 dias. A última volta olímpica de Jorge Sampaoli foi com o próprio Atlético Mineiro no título do Campeonato Mineiro de 2020. Título disputado contra o Tombense no dia 30 de agosto. Desde então ele já passou por Olympique de Marselha, Sevilha, Flamengo e Rennes e não conseguiu títulos. Nesse sábado contra o Lanús em Assunção, no Paraguai, Sampaoli vai ter a chance de conquistar mais um título e quebrar seu segundo maior jejum sem taças. O maior jejum é do início da carreira, ele assume um primeiro time profissional em 2001
e só acaba se sagrando campeão em 2000, para ser mais preciso, ele assume o seu primeiro time profissional em 2002 e vai conquistar seu primeiro título em 2011, ou seja, depois de 9 anos, a primeira taça à frente da Universidade do Chile. Na Universidade do Chile, inclusive, foi o momento mais mágico da carreira do Sampaoli. Por lá ele conquistou 5 das 7 taças ao longo do currículo, a outra com a Copa América Seleção Chilena em 2015, e a que eu citei do Campeonato Mineiro, treinador de bastante nome, de muito moral, mas com um currículo de taças bastante pequeno. Seu palpite para Galo e Lanús, já uso espaço para comentário para registrar o que você pensa para o jogo de sábado. Vejo o Atlético ligeiramente favorito. Vamos avaliar essa possibilidade de presença e também a possibilidade de ausência. O que ganha o Atlético com o Alan Franco, o que perde o time sem Alan Franco, Simões? Ô Cirilo, ganha muito, né? O Alan Franco é o titular absoluto desse time do Atlético. Talvez concorra a melhor jogador de linha da temporada. É uma temporada muito irregular do Atlético, mas alguns que poderiam concorrer com ele, como o Lianco, como o Coelho, estão fora, então acaba que ficam prejudicados. O melhor é o Everson. O melhor jogador é o Everson. Eu acho que isso é uma segurança tremenda pro Galo nessa decisão contra o Lanús. Mas o Alan Franco, para exercer essa função, ele é muito superior ao cara que estaria mais próximo dele, que é o Fausto Vera. Eu acho que não tem comparação. O Alan Franco foi conquistando esse espaço, esse lugar no time do Atlético, e é sim uma peça muito importante. Vamos ver se acontecer dele não poder jogar, como que o Sampaoli vai resolver essa questão. Eu acho que é realmente o Fausto Vera, inclusive o Ale e o João falavam isso mais cedo, acaba que é o cara que faz o primeiro volante, né? Não é a característica do Alexander e muito menos do Igor Gomes. Então eu acho que acaba que vai ser o Fausto Vera. E aí numa comparação de Alan Franco e Fausto Vera, existe uma distância entre os dois. Tomara que, se precisar, que o Vera entre e faça um grande jogo. Mas é uma baixa considerável por tudo que o Alan Franco representa nesse time do Atlético, nessa temporada do Galo. De volta, Cláudio. Até porque nesse cenário aí de otimismo que eu senti do Sampaoli, ele explicou que não é um músculo definitivo, um músculo primordial para um atleta. Ele tá com uma lesão no quadril. Então, como é um jogo da temporada, se fosse um jogo de meio de temporada, não iam arriscar com o Alan Franco. Se ele fizer esse teste e se tiver com a situação de dor definida, sem dor, eu creio que ele vai pro jogo. E até porque o Patrick, volante do Galo, ele sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa ontem. Já está vetado. O Atlético sequer vai tentar colocar o Patrick. São duas situações, né? O músculo, que é diferente, é um músculo mais complicado, músculo posterior, e o Patrick não é titular do time também, né? Como o Alan Franco. São duas situações, mas só para o torcedor ter uma ideia de que o Alan Franco não está vetado pelo Atlético e eles estão tentando fazer o máximo para que ele possa jogar. E eu tô com o Simões. Se ele não for pro jogo, Fausto Vera é o favorito. Jogador de confiança também do Sampaoli, foi titular em várias partidas, mas o próprio Sampaoli diz que muda a característica do time. E ele sabe disso, então ele espera até o último momento pelo Alan Franco. Em entrevistas recentes, o próprio Sampaoli lamentava, Cirilo, que o Atlético sem o Alan Franco, lá em Bragança Paulista, por exemplo, vem sofrendo gols, muitos gols nesses últimos jogos. E nos 2 últimos ele não participou, porque estava em data FIFA. Então o Galo fazendo esse trabalho aí, o doutor Rodrigo Lasmar, com os fisioterapeutas do Atlético, trabalhando full time, né? Período integral para colocar o Alan Franco em condições de jogo. Sentiu um Júnior Alonso ainda mais motivado, porque o Júnior Alonso está em casa. E ele é muito querido aqui, viu, Cirilo? Muito querido mesmo pela torcida paraguaia. Todo mundo que a gente pergunta, eles falam que ele tem um espírito guarani, que é o povo paraguaio aqui, é um espírito de luta. Então, o Júnior Alonso traz pro Atlético a torcida local, porque ele é um cara importante também na seleção, já joga há muitos anos aqui no Paraguai, né, na seleção paraguaia, e tem esse carinho da torcida. E o Júnior Alonso é um daqueles que estava no ano passado.
E o Galo não tinha o Sampaoli como técnico, tinha o Milito. No ano passado, o Galo acabou perdendo a final naquelas circunstâncias, tendo um jogador a mais durante todo o jogo. O volante do Botafogo, o Gregório, foi expulso com menos de 1 minuto de partida. Então, Júnior Alonso tem o sentimento do Hulk, sentimento do Everson, do Arana e de outros, né, que estavam no ano passado, de que agora tem que dar para a torcida do Galo esse título inédito, que é o título da Copa Sul-Americana. Eu, inclusive, Cirilo, fechei a coletiva agora do Sampaoli, deixei para o fim a pergunta seguinte. Eu me lembro que ano passado o Milito falou que estava preparado para todas as possibilidades. Na véspera, como hoje, ele deu entrevista e falou, estou preparado para todas as possibilidades. Mas a gente viu um Atlético que ficou perdido depois da expulsão. Ficou com um a mais, não soube o que fazer e acabou perdendo o título para o Botafogo. O Sampaoli falou que o treinador tem a sua tática, tem a estratégia, mas precisa passar para os jogadores. Se tiver algo diferente assim no jogo, tem que corrigir rapidamente, tem que mexer no time. E segundo ele, é igual o Sampaoli falou, viu, Cirilo? Quem dera a gente tenha um jogador a mais, já no início do jogo. Amanhã seria maravilhoso. Porque, principalmente com esse calorão aqui, jogar com um a mais. O Sampaoli, por exemplo, não tem medo dessa história se repetir. Porque o Galo teve alguns jogos aí, né? Com um jogador a mais e não conseguiu ganhar os jogos. Então ele está preparado, porque é um jogo só, é jogo único, tem que se virar com qualquer coisa que aparecer durante os 90 minutos.